Olá, meu nome é Juliana Pimentel, sou advogada especialista em direito previdenciário. Estou aqui para apresentar mais um episódio que é patrocinado pelas Irmãs do Previdenciário. Hoje eu tenho um convidado muito especial, amigo de longas datas, pelo menos 20 anos. Tá bom? Amigo de faculdade, da advocacia também. Hoje, inclusive, é o dia do advogado. Quero desejar parabéns para todos os colegas advogados e para o meu convidado também, Fábio Modesto Filho, que é diretor-geral do IASES, também advogado. Uma honra muito grande recebê-lo aqui em nosso canal para falar de um assunto um pouquinho diferente aqui do nosso cotidiano, mas um assunto muitíssimo importante. Nós vamos falar sobre o trabalho que ele desenvolve no IASES e também tem dicas muito importantes para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Bem-vindo, meu amigo Fábio. Obrigado, Ju. Obrigado pelo convite. Você me recebeu já com muito carinho, com muita atenção, como sempre. E para mim é uma honra estar aqui com você, uma grande amiga, você, a Mariana, né, amiga aí de, como você colocou, de longa data. E para mim é uma alegria mesmo estar aqui com você hoje. Isso aí, receba, né, nosso carinho, nossa gratidão. Minha e de Mariana também, que também é uma grande amiga que você tem, né, que te considera muito também. E receba aí nosso carinho, nossa gratidão por essa amizade. Sempre a gente, né, acompanhando o seu trabalho. Eu falei nos bastidores, né, como é bom a gente acompanhar assim, a história dos nossos amigos, né, dos nossos amigos principalmente de faculdade. A gente vê todo mundo aí caminhando, crescendo, se desenvolvendo. Isso é motivo de muito orgulho para a gente, né, saber que você chegou nesse cargo de diretor-geral do IASES, né, diante da sua competência, do seu trabalho, da sua dedicação, da sua seriedade, né? Você é uma pessoa muito séria, muito correta no que você faz, e por isso que você está aqui com a gente. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como começou a sua história no IASES, né, Fábio? Você aí que caminhou e caminha também pela advocacia criminal, advocacia empresarial. Conta um pouquinho para a gente como começou esse trabalho, né? Quais são as principais metas que você tem aí traçadas e prioridades do IASES para garantir aí essa ressocialização, né, de adolescentes que em conflitos com a lei, enfim. Conta um pouquinho para a gente dessa sua trajetória. Vamos lá. A trajetória no IASES começou no final de 2011, novembro de 2011, dia 26 de novembro de 2011. Eu ainda estava na advocacia criminal, comecei a advocacia criminal em 2004. Então estava aí num momento muito bom da advocacia criminal, mas recebi esse convite de estar assessorando, à época entrei como assessor da diretoria técnica, e de final de 2011 até meados de 2012 fiquei como assessor. Em agosto de 2012 eu recebi o convite de assumir então a diretoria, na época. E fiquei então 2012, 2013, começo de 14. Depois fui para o Instituto de Previdência do Estado, né, passei por outros órgãos, e em 2019 recebo o convite do governador para voltar ao IASES, né, ele tinha acabado de ser eleito novamente governador, para voltar ao IASES 2019 e iniciar aí um novo trabalho. Que bacana, hein? Bela escolha, parabéns, governador. Bela escolha acertada. Então, de 2019 para frente, você vem desenvolvendo aí um belo, né, um exemplar trabalho aí, né, com esses adolescentes, né, Fábio, socioeducandos. Queria que você falasse um pouquinho para a gente assim, o que já foi feito, né, o que tem ainda a ser feito aí pela frente, quais são as metas. Sim. Falar um pouquinho que, com certeza, você deve ter montado aí uma equipe de trabalho com você, né, para te dar esse apoio. Ju, sem equipe a gente não consegue fazer o trabalho. A gente não consegue. A gente pode ter boa vontade, boa disposição, boas ideias, bom planejamento, mas se eu não tiver equipe, principalmente para cuidar aí de 13 unidades socioeducativas que nós temos, nós estamos falando aí de 1.800 servidores. Estamos falando de, atualmente, 496 adolescentes e jovens que estão conosco. Então, se a gente não tiver equipe, a gente não consegue desenvolver o nosso trabalho. E 2019, Ju, quando nós retornamos para o IASES, nós encontramos uma estrutura
muito deficiente, uma estrutura, para não exagerar, mas ser fiel, uma estrutura totalmente degradada e sucateada. Todas as unidades, as 13 unidades. E o clima institucional, o clima organizacional do IASES não estava bom, estava muito ruim. Uma insatisfação gigante dos servidores, das mais variadas questões. Então, nós chegamos neste momento do IASES, um momento muito difícil, muito desafiador. Eu penso que o governo todo, né, estava numa situação muito difícil. Então, foi desafiador não só para mim, para todos os secretários e dirigentes de órgãos e principalmente para o nosso governador. Então, foi um desafio gigante. Mas, enfim, arregaçamos as mangas e vamos trabalhar. E tudo começa, Ju, com uma decisão de mudar a cultura do IASES. Evidentemente que estruturas físicas tinham que ser reformadas e a gente não parou de reformar. Até hoje, passados aí 6 anos e meio, até hoje a gente continua reformando, até hoje a gente continua adquirindo equipamentos, continua trabalhando para a carreira dos servidores, mas lá atrás nós decidimos que nós não podíamos abrir mão de mudar a cultura do Instituto. Quebrar uma cultura que guardava muito a relação com o sistema prisional, com o sistema penitenciário. Então era um tratamento muito rígido que a gente dava para as questões de segurança. Era um entendimento distante da segurança cidadã. Era mais uma segurança de repressão do que uma segurança cidadã. E como é que a gente muda essa cultura desse lugar? Com educação, Ju. A gente só muda a cultura de qualquer espaço, de qualquer ambiente, através da educação. E por conta disso, nós incrementamos a nossa escola de formação, o nosso núcleo de formação, e incrementamos os cursos para os servidores. A equipe técnica tinha até um nível de curso interessante, não era o suficiente, mas era interessante. Mas a equipe de segurança tinha cursos muito deficitários, e eram poucos cursos. Às vezes não se repetia nenhum curso, uma reciclagem, sim, às vezes isso não acontecia. E nós identificamos isso, decidimos por mudar essa cultura através das formações e investimos muito na segurança, nos cursos voltados para a área de segurança. E aí você pode me dizer, poxa, Fábio, mas e a parte técnica, ficou esquecida? Não, eu só equilibrei a balança, porque os cursos da área técnica estavam interessantes, não suficientes, mas estavam interessantes. Mas a área de segurança estava completamente deficiente. E quem é que faz o primeiro atendimento ao adolescente? Quem é que faz aquela primeira abordagem ao adolescente? Desde quando ele é apreendido, que chega lá no nosso CIASE, que é a nossa unidade de entrada, que fica aqui no centro, ali no Tancredão, até a unidade de internação, onde ele vai passar ali, cumprir a medida dele, que é de 6 meses até 3 anos. Quem faz esse primeiro atendimento é o agente socioeducativo. Então, se ele faz o primeiro atendimento com uma comunicação violenta, as coisas já começam errado. Exatamente. Já começam não funcionando bem. Daí para frente não vai ser legal, não vai funcionar. Então, o primeiro contato é com comunicação não violenta. E então, nós, com essa diretriz, nós começamos a trabalhar principalmente com os agentes socioeducativos, né, da área de segurança, para que eles fizessem esse primeiro atendimento numa abordagem mais de orientar e menos de repreender. Até porque o adolescente já tinha passado ali pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, chegou. Então, as peculiaridades de segurança, vamos colocar dessa forma, que ele tinha que viver, ele já vivenciou ali. Com a gente, não é que o pessoal fala assim, mas vai passar a mão na cabeça, né, do adolescente que fez isso ou aquilo. Não é isso. Até porque não nos cabe fazer julgamento. Quem julga é o sistema de justiça. Nos cabe buscar educar e responsabilizar aquele adolescente dentro da medida dele, conforme prevê a lei. Então, tudo começa com uma comunicação não violenta. E aí, daí para frente, com esse investimento muito grande em formação, em educação para os servidores, nós transformamos a cultura do IASE. E junto a isso, são vários outros investimentos.
Que maravilha, belíssimo trabalho, é isso mesmo. Eu falo sempre sobre essa comunicação não violenta, eu acho que é em tudo na vida, né? É uma forma ideal de se comunicar. E a gente está falando de sócio-educandos, né? O nome já diz, é educação mesmo, como você disse, né? De menores, né, de idade. Estamos falando aí de sócio-educandos de 12 a 18 anos, podendo chegar a 20 anos, como você disse, né? Que cometeram algum ato infracional, né? E que passam pelo IASES para terem uma capacitação profissional, né? Isso, serem educados para que possam voltar para o mercado, né, Fábio? É isso. O desejo é esse, né? Esse que é o foco do trabalho do IASES, né? Devolver esses menores para a sociedade, para o mercado de trabalho e voltar, devolverem educados, né? Conscientizados de que não vale a pena viver na vida do crime, não é isso? Pois é, a vida do crime leva aonde eles vão ficar, que é conosco. E aí, na restrição de liberdade, né, nem animal gosta de ficar restrito à sua liberdade, né? Então, você imagina o ser humano, nem um passarinho, nem qualquer outro animal, né, sem dúvida nenhuma, gosta de ficar privado da sua liberdade. Você imagina o ser humano confinado num espaço e que você perde ali aquela oportunidade de ir para uma escola de referência do seu bairro, ir passear num shopping center, enfim, passear com a sua família, curtir os seus amigos. E o que eu digo lá na minha equipe, lá no nosso time do IAS, porque é um verdadeiro time. Sim. Quando a gente recebe o adolescente, a gente faz esse primeiro trabalho com ele, que é fazer um acolhimento no sentido de que ele tenha consciência da responsabilidade dele, mas que ali serão garantidos todos os direitos para ele. Eu estou falando de educação formal, educação profissional, estou falando de uma alimentação digna, de um atendimento à saúde digno. Entendeu isso? Entendeu. Ele recebe a medida de internação. Nos casos mais gravosos, ele recebe uma medida de internação, que é o período de 6 meses até 3 anos. Bom, recebeu a medida de internação? Ok, então qual é o nosso trabalho? Além de garantir esses direitos que eu acabei de falar, é trabalhar esse adolescente para fora. E o que é trabalhar para fora? É justamente trabalhar olhando o momento, né, prepará-lo para que quando for chegada a hora dele receber a liberdade dele, voltar ao convívio da família, né, da sociedade, para que ele esteja pronto. E que esteja mais... Quando eu falo pronto, é que ele esteja com novas perspectivas. Que o mundo criminal, da criminalidade, não seja a única opção da vida dele. Porque muitas vezes, ou a maioria delas, é o caminho que até então ele percebeu sendo o único caminho. Sim. Da criminalidade. Até então ele não percebia que outras oportunidades ele poderia ter a não ser aquele caminho. Então, a nossa missão é essa, é educar criando oportunidade. Então, a gente ali, em parceria com a SEDU, a gente oferta a educação para ele, a educação regular, educação de escola. Os professores da SEDU dão aula dentro das nossas unidades e todos estudam, todos são obrigados a estudar. Ali a gente não abre mão, que é a questão do estudo. Nós temos parceria com a SECT, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, ofertar os cursos profissionalizantes, né, e aí parceria com as Secretarias Municipais de Saúde, que é a questão do atendimento à saúde e tudo mais, e aí parceria com o Ministério Público do Trabalho na questão da lei da aprendizagem, que aí vem junto também as empresas, vem junto o Senai, Senac e outras instituições de educação profissional. Então, para que esse adolescente, ao final da medida, ele saia com um ofício, saia com uma profissão, saia mais do que isso, mas com a perspectiva de que fora ele pode desenvolver o empreendedorismo ou pode trabalhar com a sua carteira assinada, trabalhar numa empresa, mas seja essa a perspectiva dele.
para ele mesmo ter autonomia da sua vida e entender que há outros caminhos, né, além daquele que ele conheceu até então, e caminhos muito mais saudáveis que vão possibilitar ele a ter a família dele, enfim, constituir a família dele e ter um futuro próspero. Que bacana, belíssimo trabalho, viu? Eu digo sempre que assim, a vida é feita de escolhas, né, Fábio? A gente escolhe o que a gente quer na vida, né? Deus nos deu esse livre-arbítrio, né? E com certeza desses adolescentes aí, cada um tem a sua história de vida, né? Talvez dentro de casa tenha algum exemplo, né, negativo que tenha levado ele para esse caminho da criminalidade, que não é o correto, né, que não é o saudável. Mas eu digo assim, que isso não significa tudo, né, porque você pode ter um exemplo desse dentro de casa, mas como você tem a livre escolha, a liberdade de escolher, você pode, né, fazer uma escolha diferente, de repente, de um exemplo que você tenha dentro de casa, né? Sim. Em outras palavras, se você vive numa família envolvida com crime, você pode, né, conseguir viver uma vida, uma outra vida, uma vida nova, fora do crime, né? E pode ser que, né, vocês com certeza têm várias histórias, se você quiser trazer algum relato de alguma história interessante, acredito que, por exemplo, dentro de um desses adolescentes aí, um deles possa querer virar a chave e, diante do trabalho executado lá por vocês no IASE, ele realmente, né, vire a chave e fale, realmente não é essa a vida que eu quero viver, né? A vida na criminalidade, preso, né, privado de sua liberdade, e resolva ali sair, né, quando cumprir a pena, sair e viver uma vida diferente daquela vida que ele experimentou, que foi a do crime, né? E aí a gente entra um pouquinho aqui na minha área, que é na área da previdência, né? Do recolhimento do INSS, né? A área do trabalho, como você disse, né? O sócio-educando que sai dali já com uma formação, que pode virar um empresário ou um microempreendedor, que seja. Quero aqui só deixar uma dica para esses adolescentes que estão, né, vivendo esse momento, que possam realmente se libertar desse crime, né? O que eu desejo, eu tenho certeza que o Fábio também, como diretor-geral do IASE, e que possam ter um futuro brilhante no mercado de trabalho, que isso é possível, né? Desejo que você seja um bom empresário de sucesso, um trabalhador, e que possa também se preocupar com o seu futuro, né? Com a sua aposentadoria futura. Porque um dia nós vamos envelhecer, isso é fato, né? Deus dando a gente aí saúde para a gente viver aí até os nossos 75, 80, 90, enfim. Um dia a gente possa olhar para trás, né, e dizer que valeu a pena, que a gente trabalhou e que a gente se preocupou com a nossa aposentadoria, com o nosso futuro. Eu digo isso porque você lida com adolescentes, né, Fábio, que muitas vezes nem passa pela cabeça deles isso, né? Um dia a gente vai se aposentar, um dia a gente vai envelhecer e a gente precisa ter esse olhar futuro para que a gente possa ter tempo de se organizar, porque a vida passa muito rápido, né? A gente estava falando aqui da nossa amizade, que já tem mais de 20 anos. Pensa, quando eu entrei na faculdade com 17, nem passava pela minha cabeça. Só que as coisas estão mudando, né, Fábio? A gente precisa ser mais acelerado hoje em dia, porque 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos está passando muito rápido. Então, eu queria deixar essa dica aqui para que, além, né, da educação, do trabalho, a gente também possa se organizar e se preocupar com a nossa futura aposentadoria, que um dia todos nós vamos envelhecer. Falar para eles que planejamento, né, quando a gente faz o planejamento da nossa vida, eu espero fazer o curso de direito, então eu quero ser advogado, então quero ter um escritório de sucesso, como é o escritório da Ju e da Mari. O planejamento ele também passa por esse ponto que Juliana está trazendo, que é da aposentadoria. Isso vai acontecer. Você não vai trabalhar até 80 anos, 70 anos. Penso que esse não é o objetivo, né? O objetivo é sim você produzir até uma certa idade, mas chegar dessa certa idade que você também possa
usufruir de todas as conquistas que você teve até esse momento. Então, o planejamento de vida, ele inclui sim a aposentadoria e inclui sim a contribuição para a Previdência. Seja o INSS, né, ou uma previdência privada, mas você tem que se planejar. E Ju, você estava falando, né, você pode trazer aí alguns exemplos e tudo. Então, só para poder... Eu tenho 4 exemplos que eu acho super interessante. Um é de um adolescente, ficou conosco e saiu capacitado para guarda-vida. E ele é guarda-vida já há alguns anos, né? Ele é guarda-vida de Vila Velha. E ele dá palestras lá dentro do Instituto para os meninos, falando da história de vida dele e falando, hoje eu sou guarda-vida e muito bem reconhecido na profissão, e da profissão dele ele consegue tocar a vida dele, realizar os desejos, enfim. E ele passa isso para os nossos adolescentes, então é um estímulo, mostrando para quem está ainda cumprindo a medida que é possível. Basta você querer. É uma decisão, não é que você falou, é uma decisão pessoal. Então, eu decido mudar de vida, eu decido ter uma vida próspera. E no IASES, sem nenhuma dúvida, você tem oportunidade. Basta você querer. O outro é um adolescente, um jovem, que ele fez curso de barbearia. Então, ele recebeu a liberdade e aí ele começou a desenvolver melhor essa habilidade de salão de beleza, de barbearia e tudo mais. E hoje ele emprega muitas pessoas porque ele adquiriu uma franquia de um instituto de beleza, né? Então, hoje ele emprega muita gente, tem família constituída. Então, é uma história super legal, super bacana. Com certeza, ambos ali contribuem para a sua previdência, porque irão aposentar, evidentemente. Tomara que sim, né? Senão vão levar puxão de orelha. Outro exemplo aí são alguns jovens, né? Eu falo adolescentes, porque entra adolescente e depois fica jovem, né? Trabalhando numa empresa grande aqui no estado, uma empresa que trabalha com exportação. E alguns deles iniciaram o trabalho aqui no Espírito Santo e hoje já moram fora do estado, né? Uns estão em São Paulo, outros estão em Santa Catarina. Então também é um exemplo super bacana, porque eles conseguiram a oportunidade de trabalhar numa empresa grande, uma empresa de renome internacional, e hoje estão inclusive fora do estado. E o último exemplo é um exemplo mais voltado para a academia, porque ele teve a oportunidade de fazer aquele programa do governo do estado de línguas. Eu esqueci o nome do programa agora, o governador vai brigar comigo. Eu não consigo te ajudar, eu também não sei. Mas ele teve essa oportunidade de fazer esse programa conosco. Ele participou desse programa e ele fez o inglês. Ele fez o inglês, língua estrangeira. E ele recebeu uma bolsa para estudar na Alemanha. Olha, que bacana. Ele recebeu a liberdade, através dessa bolsa, foi para a Alemanha e mora lá até hoje. Olha só, que bacana. A vida dele, ele toca na Alemanha já. Eu fiz uma conversa com ele online, na época da pandemia, em 2020, né? E ele me contando da história dele, como é que foi, tá lá na Alemanha, tá tocando a vida dele. Então, assim, é possível. O IASES dá oportunidade para isso. Você tem condições, basta você querer mudar de vida que você consegue. E não esqueça da previdência, da aposentadoria. Exatamente. Muito bom, que bacana, né? Então, acredito que para você é um motivo de muita felicidade, muito orgulho, né, Fábio? Porque a gente deseja isso mesmo, né? Tenho certeza que você ali à frente dessa equipe, desse time, como você disse, eu também acredito nisso, ninguém é bom sozinho, né? Então, esse trabalho de excelência que é desenvolvido por você e por sua equipe também. E falando da Previdência, só para poder eu fechar aqui, essa questão do empreendedorismo, né, que eu acho assim, muito bacana, super apoio, ele é um pouco perigoso porque, Fábio, muitas pessoas que empreendem não recolhem o INSS. Infelizmente, é uma realidade. Então, por isso que, por onde eu passo, quando eu tenho oportunidade, eu falo,
porque eu conheço pessoas completamente arrependidas por não terem se organizado, né, e contribuído para a Previdência. E outro assunto também importante, que eu sempre falo, que muitas pessoas não sabem, é que quem ofere renda, quem trabalha, então, por exemplo, o caso, né, desse menino aí que virou barbeiro e etc., quem ofere renda mensal, fruto do seu trabalho, seja como empresário, microempresário, enfim, ele tem como obrigação pagar o INSS todo mês. Uhum. É um contribuinte obrigatório, não é facultativo. Muita gente não sabe. Então, fica essa dica aí, né, para esses meninos, esses adolescentes, jovens, que vão sair desse sistema, né, livres, libertos, para poder tomar uma decisão na vida de serem trabalhadores, empreendedores, que eles possam realmente se preocupar com isso, né? Não é só ganhar o dinheiro todo mês, mas também de se preocupar de fazer o recolhimento para o INSS. Queria que você deixasse aqui um recado, né, para os seus sócio-educandos, para a sua equipe de trabalho também, pode ficar à vontade, deixar um recadinho para eles, pode puxar a orelha também, se precisar, porque esse episódio vai chegar para todo mundo, vai rodar o Brasil inteiro, vai chegar lá na Alemanha para o sócio educando que está lá, né? Quando já libera, chama-se como? Egresso. Egresso, para o egresso que está lá, né? Muito sucesso para ele, para todos, é isso que a gente deseja. Pode deixar seus recadinhos. Bom, só também fazendo um adendo, o empreendedor e o profissional liberal, né? Sim. Né? Porque o autônomo, o autônomo, né? Exatamente. Porque o dentista, o engenheiro, o arquiteto, o advogado, né? Porque a gente chega depois de 20 anos de trabalho. Se a gente olhar para trás e não ver nenhum valor contribuído, a gente começa a ficar preocupado. Preocupado, se arrepender, né, Fábio? E aí não tem mais o que fazer, não. E a gente começa chega um momento que não dá mais para correr atrás do prejuízo. A gente começa com 20 e poucos anos. Né? E aí não se atenta para essa questão da contribuição. Uhum. Aí chega agora com 46, que é a minha idade. Olho para trás, e eu tenho, né? Claro que eu contribuí, mas olha para trás, se eu não tivesse contribuído, isso ia me preocupar bastante, porque né, de 20 anos de trabalho, como é que eu recupero esses 20 anos? Exatamente. E tem gente que pergunta, eu posso pagar tudo para trás de uma vez só? Não, não pode. Não pode. Não pode. É isso aí. Né? Então é isso. Muito bem. Bom, para a minha equipe, dizer que é um orgulho trabalhar com esse time. É um time extremamente dedicado, um time extremamente apaixonado pelo que faz, porque tem que ter paixão, Ju. Tem que ter paixão. Porque o ambiente de privação de liberdade, hoje a gente vive um clima institucional maravilhoso, mas é um ambiente de privação de liberdade. Né? Então não é tranquilo 100% do momento. Existem aqueles momentos que exigem uma atenção maior. Né? Uma movimentação para a escola, para um curso profissionalizante, até para um lazer, exige uma atenção maior, e isso tensiona o ambiente, é natural que seja assim. Né? Então você tem que ser apaixonado pelo que faz. Então, e a minha equipe é apaixonada pelo que faz, eles se dedicam, é um desprendimento total e precisa aquele algo a mais. Quando eu falo desprendimento é porque se doa mais, algo a mais. Então eles não se limitam ao fazer protocolar deles, eles sempre dão um passo a mais, sempre entregam um ponto a mais, e isso não é para mim. Isso não é para mim. Isso é para os nossos adolescentes, os nossos jovens, para as famílias, porque também não tem como trabalhar o adolescente, o jovem, sem trabalhar a família. Então, essa entrega, esse desprendimento, ele é todo voltado para o adolescente, para o jovem e para a família dele. E tenho certeza absoluta que vocês transformam muitas vidas. Vocês tiram a pessoa de um ponto sem esperança ou de pouquíssimas perspectivas para transformá-la numa pessoa que olha para frente e vê um futuro de vitórias, um futuro de conquistas, um futuro que ele pode ajudar outros, como eu trouxe aqui o exemplo do jovem que abriu o negócio dele com o Instituto de Beleza, ele está empregando outras pessoas. Olha que coisa bacana. Então, parabéns a todo o time do IAS, porque vocês educam, vocês criam oportunidades e transformam vidas. Muito bom. Aos nossos adolescentes e jovens,
Acreditem no seu potencial. Vocês podem ser o que vocês quiserem. E aproveitem as oportunidades que o nosso time tem criado para vocês, porque eu vejo o futuro de vocês como um futuro brilhante, um futuro positivo, um futuro de muitas entregas, de muitas realizações. Muito bom, excelente, ó, parabéns. Desejamos aí muito sucesso para você, Fábio. Agradecer pela sua presença aqui no nosso canal. Com certeza contribuiu muito com suas informações, tá? Com a experiência que você vive lá no IASES, junto com o seu time. E é isso. Desejamos muito sucesso para você. Obrigada por tudo. Conte sempre com a gente. Sabe que você tem 2 amigas aqui torcendo por você sempre, viu? Obrigado novamente, Ju, pelo convite. Você é uma querida amiga. Mariana é uma querida amiga. Para mim está sendo uma alegria estar aqui com você hoje, um orgulho de ver vocês também na trajetória de vocês. Nós, né, crescemos juntos, caminhamos juntos e estamos conquistando vitórias juntos. Então eu fico muito honrado de estar aqui com você hoje. Parabéns, obrigado. Obrigada. Até a próxima. Até.